Olá, vamos para mais uma aula de geografia. Página 47, nós vamos falar sobre as imagens do Google. Então, nós vamos falar sobre uma reportagem que aconteceu em dezembro de 2016. Essa reportagem fala sobre uma atualização do Google Earth, onde ele fala sobre vídeos que é mostrado em tempo real de como que está a situação de algumas regiões do Brasil, em questão de desmatamento, nós vamos falar. Então ele escolheu, né, alguns pontos do Brasil e ele vai falar sobre esses pontos. Então ele vai mostrar vídeo e foto com uma resolução de altíssima qualidade e em tempo real. Ele fala sobre a hidrelétrica de Jirau, que fica em Rondônia, ou Jiraú, que fica em Rondônia, e lá ele percebeu que, como é no Rio Madeira, os ambientalistas, quem faz parte de ONG, que um deles é o Rodrigo Junqueira, que é de uma ONG socioambiental, ele fala sobre o impacto ambiental dessa hidrelétrica. Então, assim, quando a gente monta uma hidrelétrica, ela vai ter um impacto ambiental. O rio vai ser represado, ele vai enlarguecer, ele vai, né, vai modificar todo o lugar. E ele percebeu também que a partir daí começou a surgir novos pontos de formação de cidade e novos pontos, consequentemente, de desmatamento. E ele fala também sobre o desmatamento lá, que já tinha diminuído. Alguns anos eles estavam conseguindo controlar a questão do desmatamento. E que naquele ano, em 2016, ele cresceu em 29%. Então quer dizer que vai futuramente depois ter um problema, né, por causa do meio ambiente. Outra que ele fala, os vídeos de Jirau e da região de Sinop, Mato Grosso, e ele fala da hidrelétrica, né, que tem lá também, e que nessa próximo à hidrelétrica foram surgindo vários pontos de vila, também em Sinop. E fala também da BR-163, que liga Sinop, que é onde está tendo, assim, uma pressão, um monitoramento sobre essa vegetação está sendo muito grande. Mas mesmo assim, ainda está surgindo pontos de desmatamento e pontos de vila, tá? Então, assim, a barragem vai mudar, sim, o local, mas a questão do desmatamento, aí já é questão de consciência, né? Da gente saber o que não pode fazer e está acontecendo esse desmatamento. Em Rondônia, ele fala de vários lugares, né, de crescimento de cidades e tudo. Em Rondônia, ele viu que em Rondônia ele consegue visualizar que aumenta as estradas e vai aumentando próximo à estrada os pedaços pequenos de desmatamento. Já no Maranhão, ele fala que parece que eles desmatam de uma forma assim, quadrada, que parece até um mapa político. E que houve também um avanço no cultivo de soja no Maranhão muito grande. Então, quer dizer que está aumentando a produtividade. E ele fala também daqui da nossa região, né, que já pega o Cerrado, por ser mais plano e ser mais fácil para utilizar as máquinas agrícolas devido ao solo, né, por ser plano, então também o desmatamento está muito grande e a área que era antes floresta, hoje está virando agricultura. Na nossa região já dá para ver, né?
Aí tem atividade para vocês fazerem. São só 3. 1, 2, 3, 4. E aí nós vamos falar sobre a expansão urbana, a imagem de satélite. Eles começaram a perceber, depois de muito tempo, quando surgiu o satélite, o quanto que as cidades, principalmente as cidades grandes, crescem no Brasil. Só que o grande problema é que essas cidades grandes, quando elas começaram, São Paulo, por exemplo, começou do nada e começou a crescer e foi crescendo e ela não teve um planejamento para crescer da forma que ela cresceu. Por isso que São Paulo é um caos hoje, principalmente em questão de violência, de trânsito, de moradia, contraste social, ela é muito complicada. Então, assim, eles perceberam que dessas cidades, foi feito um estudo em cima disso, e aí foi descoberto que as cidades grandes, elas têm, grande parte delas tem loteamento clandestino, que não foi feito de forma legalizada, tem favela. São Paulo, por exemplo, tem várias favelas. Essas favelas, elas não vão ter saneamento básico, uma condição boa, né, para viver. E aí vai ter geralmente as favelas também são em loteamentos clandestinos, uma coisa que não é legalizada, então você vai lá e compra um terreno, mas ele não vai ter documento, essas coisas você não consegue fazer dele, porque ele não é legalizado. E essa tecnologia permitiu também, através dos sensores, lembra que eu falei para vocês já a aula passada dos sensores, eles conseguiram perceber toda a mudança do espaço urbano. Hoje, mais de 80% da população brasileira mora no espaço urbano. São pouquíssimos os que moram no meio rural. Ah, prof, mas em todas as regiões? Não. Nós vamos ter regiões do Brasil, por exemplo, no norte do Brasil. Grande parte da população mora no meio rural. Mas se a gente pegar a região sudeste do Brasil, a maior parte vai morar no meio urbano. Tem uma imagem de Belo Horizonte, uma de 1989 e uma de 2007. Olha a evolução, o tanto que a cidade cresceu. Agora vocês imaginem se a gente pegar uma imagem dessa cidade de hoje. Vai ter crescido assim fora do normal. Se a gente for comparar ela de 2007, que tá aqui, para 2020 agora. Então esses satélites eles vão servir para monitorar o crescimento da cidade. Como que elas estão crescendo? Elas estão crescendo de forma legalizada? Elas não estão crescendo de forma legalizada? Como que vai ser esse crescimento? Como que vai ser? A maior parte da população está na cidade, está no rural. Então, para isso que vai servir esses satélites, ok? Eu tinha até o nome do satélite para falar para vocês e eu perdi aqui. Daí o IBGE, né, os satélites faz esse monitoramento e o IBGE faz a nota de como que tá as cidades, ok? Então essa é a aula de hoje e aí tem as outras atividades também para vocês fazerem, ok? Beijo, até a próxima!